O texto base de hoje é Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao 10. Acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor-lhe que fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os discípulos ao Senhor: acrescenta-nos fé. E disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que te tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Amém? Então nós vemos aqui acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e do servo inútil. Primeiro que Jesus fala aqui é sobre o escândalo. Jesus fala aos seus discípulos que é impossível que não venha os escândalos, que o escândalo precede a volta de Jesus. Então é necessário que o escândalo venha. Não é bom, mas é necessário que o escândalo venha. O que é o escândalo? São coisas acontecendo que deixam as pessoas escandalizadas. E nós já vemos muitas coisas dessas acontecendo nos dias de hoje. Então está precedendo a volta de Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus fala que é impossível que não venha os escândalos. Então o escândalo vai vir, não tem jeito, vai vir. Mas ele fala: mas ai daquele por meio de quem vier. Ai, esses ai de Jesus, mas ai daquele por meio de quem vier. E Jesus continuando, ele diz: melhor que ele fora que ele pusesse uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, para essa pessoa é melhor a morte dela do que ela fazer vir a tropeçar um pequenino. Colocar uma mó é um peso de moinho que se colocar no pescoço vai puxar para a profundeza do mar. Se amarrar o pescoço, essa pessoa vai morrer, porque vai levar para a profundeza do mar, a pessoa vai morrer. Então Jesus fala aqui que é melhor, se a pessoa que vier a tropeçar, fazer tropeçar, afastar um pequenino, é melhor que ela coloque um peso no pescoço e se mate, do que ela afastar um pequenino da presença de Deus. Então nós vemos que a primeira lição que Jesus fala sobre o escândalo. Ai daquele por quem vier o escândalo ao mundo. Então que nós aprendemos a primeira lição, né? Não é bom que venha o escândalo, mas é necessário que ele venha para Jesus voltar. Continuando, Jesus fala acerca do perdão. Ele fala que se um irmão pecar contra ti, repreende-o. E se esse irmão se arrepender, é para perdoar. E se o irmão pecar por 7 vezes no dia e se arrepender e vier, é para perdoar. Por que a gente aprende com Jesus? Perdoar sempre, não importa quantas vezes alguém falhar, a gente tem que perdoar sempre. Porque o próprio Jesus ensina na oração lá do Pai Nosso, ele fala que para a gente perdoar, Deus ele vai nos perdoar assim como nós perdoamos. Então se a gente não perdoa, como que Deus não vai me perdoar? Então primeiro eu tenho que perdoar para Deus me perdoar. Deus vai perdoar assim como eu perdoei. Então eu tenho que perdoar. E Jesus fala que eu tenho que perdoar sempre. Ele me ensina que eu tenho que perdoar sempre. Para eu não precisar perdoar sempre, o que tem que acontecer? Eu tenho que crescer, amadurecer como pessoa, amadurecer como cristão. E eu não me magoar com facilidade com as pessoas fazem. Se alguma pessoa faz alguma coisa contra a minha pessoa,
e eu não me fere, não me magoa, eu não preciso liberar perdão para essa pessoa, porque essa pessoa não me feriu. Então, se quando eu cresço de nível, quando eu amadureço como cristão, amadureço como pessoa, quando eu fico cheia do Espírito Santo, eu não vou me sentir ferida, machucada porque as pessoas fazem. Então eu não preciso nem liberar perdão, porque eu estou num nível que eu não me machuco mais com facilidade. O perdão é o quê? O que é o perdão? É quando a pessoa me feriu, me machucou e aquilo me fez mal. Então eu acabei criando uma ligação entre eu e aquela pessoa. E o perdão é para cortar essa ligação, para cortar esse mal. Então, se eu não me, as pessoas vão tentar fazer algo contra mim e eu não me ferir mais com o que as pessoas fazem, então eu não preciso liberar perdão, porque a pessoa não está me atingindo. O perdão é para ele cortar algo que me machucou, para eu não ficar carregando aquilo no meu coração. Então eu perdoo para cortar aquilo que me machucou. Mas se eu estou num nível acima, que eu já não me ofendo com o que as pessoas fazem, eu não me importo com o que as pessoas falam, então eu nem preciso liberar perdão, porque eu já estou acima, não está me ferindo mais. A pessoa pode me fazer algo contra a minha vida que não está me ferindo. Então eu já cresci de nível, já estou cheio do Espírito Santo, eu cresci de nível. Então assim, aqui nós aprendemos sobre perdão. Mas se todas o que as pessoas me fazem me feriu, eu tenho que liberar perdão. Aqui que eu aprendo com Jesus. E o próximo passo, nós vemos que os apóstolos falam para Jesus, acrescenta-nos a fé. E o que Jesus responde para eles? Se eles tivessem a fé como um grão de mostarda, eles poderiam falar para uma moreira para se arrancar do lugar que ela está e se plantar no mar, e ela obedeceria. O que eu aprendo sobre a fé aqui com Jesus? Que a minha fé, se ela for a menor fé possível, ela tem um poder gigantesco. Se eu tiver uma fé minúscula, como um grão de mostarda, ela já tem um poder gigantesco. Mas o que acontece com as pessoas geralmente? É que as pessoas até têm uma fé, só que eles não têm consistência na fé. É por isso que as pessoas não conseguem um objetivo, não conseguem alcançar uma graça ou um milagre, elas pedem por um milagre, ou elas estão esperando algo e não acontece. Por quê? Porque as pessoas não têm consistência na fé. A pessoa até tem fé no momento, mas se demorou um pouquinho, a pessoa já duvida, já desanima, já desiste. E Jesus, ele fala claramente. Eu não sou boa de guardar os versículos, mas Jesus fala claramente, que ele fala que se tudo que eu pedir em oração, crendo, se eu não duvidar, eu recebo. Se eu não duvidar. Mas a partir do momento que eu duvidar, eu já perdi a bênção. Então eu não posso duvidar. Então é falta de consistência. Se eu posso estar com fé aqui nesse instante, mas se logo após eu vi uma dúvida, eu já perdi. Porque a minha fé não tem consistência, não tem perseverança. Eu tenho fé no momento, mas não acontece, eu já desanimo. Então a fé, ela pode ser pequena, mas se ela tiver consistência, eu consigo. Eu não posso fraquejar na fé, é o que eu aprendo com Jesus. Por exemplo, se eu faço uma oração pedindo algo para Deus, fiz uma oração pedindo algo para Deus, não importa o que seja, mas eu pedi algo em oração para Deus, mas eu vou recorrer a outros artifícios, a outras pessoas, a outras coisas, superstição, sorte, seja o que for, se eu vou recorrer a qualquer outra coisa, eu já duvidei. Se eu faço uma oração pedindo a Deus, eu tenho que confiar totalmente nele, porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Se eu pedir a ele, eu não tenho que pedir a mais ninguém, porque eu já pedi a ele, ele já é suficiente. Agora, a partir do momento que eu pedir a Deus e vou pedir para qualquer outra coisa que seja, eu já duvidei, eu já perdi a bênção, porque eu já duvidei. Então, se eu pedir para Deus, exclusivamente, Jesus fala que se eu pedir em oração, crendo, eu recebo, se eu não duvidar. Então, a partir do momento que eu já tenho que pedir ajuda para mais alguém ou para mais outras coisas, eu já perdi, porque eu já tô com dúvida, eu estou achando já que Deus não vai ser suficiente, que eu vou ter que pedir ajuda para alguém. Então aqui nós vemos com Jesus, nós aprendemos sobre a fé, que a minha fé tem que ter consistência. Por mais que o que eu preciso demore um pouco, eu tenho que continuar crendo, sem duvidar. Eu não posso ter dúvida no meu coração. Então aqui é a respeito da fé. E o próximo passo é sobre o servo inútil. Servo inútil que Jesus fala. Nós vemos aqui a partir do versículo 7. E qual de vós será um servo a lavrar ou apacentar gado?
e a quem, voltando do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa. A pessoa não vai falar isso, vai falar assim, ó, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve até que tenha comido e bebido, e depois comerás tu. Esse é o normal do servo, né? O servo lá chegar, vai arrumar a mesa para o seu senhor, vai preparar tudo para ele comer, para depois ele comer, é o normal do servo. Aí, no versículo 9, porventura dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. O Senhor não agradece ao servo porque ele fez, porque era a obrigação dele fazer. Então, continuando, Jesus disse no versículo 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado fazer, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devia fazer. Então, o que eu aprendo com essa parte do texto sobre os servos? Eu como servo de Jesus, nós como servos de Jesus, nós não temos que fazer só o que é nossa obrigação, nós temos que buscar fazer mais. Se alguém precisa de algo, nós temos sempre perguntar se precisa de mais alguma coisa e sempre estar preparado para servir. Eu não tenho que fazer só o que é minha obrigação, eu tenho que fazer a mais, porque fazer o que é obrigação, até o servo do Senhor ali como o escravo que Jesus usa aqui, no caso, um servo, ele sabia as obrigações, ele fazia tudo, ele não era agradecido por que ele fez, porque ele fez o que era dever dele. Então eu aprendo que para eu não ser um servo inútil, eu tenho que fazer mais aquilo que é esperado de mim. Se uma pessoa espera algo de mim, eu tenho que fazer a mais, surpreender essa pessoa. Então nós vemos no versículo 10 que Jesus fala, assim também vós, você está querendo comparar com o servo, né? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devia fazer. Só fazer o que era obrigação, não, mas como servo de Jesus, nós temos que fazer sempre além, surpreender, sempre fazer a mais. Então tem grandes lições que nós aprendemos sobre esse texto, sobre acerca do escândalo, que não é bom, mas é necessário que o escândalo venha. O próprio Jesus diz que é necessário que o escândalo venha para preceder a volta de Jesus, né, para ter o ambiente para a volta de Jesus, sobre o poder do perdão, né, sobre o perdão, que a gente precisa perdoar sempre, não importa quantas vezes, tem que perdoar sempre. Se alguém pedir perdão, a gente tem que perdoar sempre. Terceiro passo, nós vemos sobre a fé, que nós temos que ter uma fé perseverante, uma fé com consistência. Não adianta eu ter fé hoje, amanhã não ter, eu tenho que ter uma fé sempre. E o último, eu tenho que fazer mais do que me é esperado. Eu não posso fazer só o que me é esperado, eu tenho que surpreender, fazer a mais. Então essas são as grandes lições que nós aprendemos com Jesus. Sempre que a gente caminha com Jesus, você aprende cada dia mais, porque Jesus, ele é mestre e Senhor, ele ensina com autoridade. Quando eu estou disposta a aprender, ele sempre vai estar disposto a me ensinar. Mas eu preciso ter meu olhar atento e os meus ouvidos atentos para os ensinamentos de Jesus. Sempre estar olhando para os ensinamentos de Jesus, porque a gente pode ler essa escritura por várias vezes e ainda não compreender o que Jesus quer nos falar. Mas a gente tem que estar com o olhar atento, esvaziar a mente e com o olhar atento para saber o que Jesus quer nos falar, qual a lição que Ele quer passar para as nossas vidas. Amém? Então, se puder, nesse momento, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine o seu coração e que Ele mostre toda a verdade que Ele tem para a sua vida, que você possa ser transformada através do amor e da graça do Senhor, que Ele possa transformar você no nível que você vai desejar. Tudo que você está experimentando, vai desejar que outras pessoas também venham experimentar isso que você está experimentando, porque Jesus já transforma as nossas vidas de dentro para fora. E quando a gente chega conhecendo melhor Jesus, a gente deseja que outras pessoas também conheçam, que você possa ser transformada e possa ter desejo no teu coração que muitas outras pessoas venham a ser transformadas, que você possa entender a ter uma fé com consistência, possa perdoar sempre, possa fazer mais aquilo que Deus espera de você e que você possa ser uma pessoa que está próxima de Jesus, querendo e desejando aprender com Jesus e tenha um coração aberto, desejoso de aprender sempre com Ele. Que Ele ilumine sua mente, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que você possa ser uma nova pessoa em Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.